E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula da playlist de Biologia Celular para o Enem e FUVEST. De antemão, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente, vai ser um prazer aí interagir com vocês, beleza? Então, na nossa primeiríssima aula, eu quero trazer para vocês um conceito geral do que é a biologia e, sobretudo, a gente vai começar a destrinchar o que são as células e por que é tão importante a gente discutir isso para que, posteriormente, a gente vá evoluindo aí no curso. Bem, o mais importante de antemão é definir o que é biologia. E a biologia nada mais é do que uma ciência que vai estudar a vida, desde o seu surgimento, composição, constituição, até mesmo aspectos evolutivos, comportamentais e etc. Essa definição ela é meio doida, né? Porque você vai falar, mano, mas como assim? O que é vida, professor? E se eu perguntar o que é vida para cada pessoa, ou cada um de vocês inscritos ou não inscritos que eventualmente estejam vendo esse vídeo, cada um vai ter uma percepção, uma concepção do que é vida. Mas, para facilitar o nosso grau de compreendimento do que é a biologia, a gente precisa entender que a biologia ela tem um objeto de estudo, e esse objeto de estudo nada mais nada é do que os seres vivos. E aí, a gente vai entender que toda e qualquer vez que a gente estiver mencionando um ser vivo, eu quero que você entenda que é um organismo que é dotado de evolução, isto é, esse organismo ele vai se modificando ao longo do tempo, e isso geralmente está atrelado com processos mutacionais, ou seja, mudanças no material genético ao longo de milhares e milhares de anos. Para além disso, um ser vivo possui metabolismo. O metabolismo, gurizada, nada mais é do que um conjunto de várias reações químicas que acontece dentro de um organismo. Em outras palavras, a gente pode entender que o metabolismo é uma série de reações químicas que podem, por exemplo, estar atrelado com construção de estruturas ou até mesmo com a destruição de estruturas. Beleza? Então, o metabolismo é esse conjunto de várias reações químicas. E por fim, um ser vivo, ele possui a capacidade de se reproduzir. Beleza? Portanto, embora a gente não consiga conceituar o que é vida, a gente consegue conceituar o que é um ser vivo. E um ser vivo é aquele que possui a capacidade de se reproduzir, de evoluir e possui metabolismo. Beleza? Dito isso, a gente precisa entender que a biologia ela vai ter várias subdivisões, várias áreas de conhecimento específico. Por quê? Dentro da biologia a gente tem uma gama de vários elementos a serem destrinchados e estudados, como por exemplo a biologia celular, que é justamente a área da biologia que vai estudar as células. E a gente vai entender já de antemão que toda e qualquer vez que a gente fala de um ser vivo, ele é constituído por uma ou mais células, beleza? Dito isso, a gente vai ver que as células, a depender do seu grau de funcionalidade e forma, elas conseguem se agrupar para originar estruturas que nós denominamos como tecidos. E os tecidos são estudados pela biologia tecidual, ou classicamente chamada também de histologia, beleza? E a gente vai ver que a histologia, ela basicamente vai estudar 4 tipos de tecidos, no caso de tecidos animais, tá? Que no caso é o tecido epitelial, muscular, nós temos também o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Claro que, se a gente for estudar a histologia vegetal, a gente vai perceber que existem outras estruturas que são aí agrupados de células com a mesma função e forma, que a gente vai estudar mais adiante, beleza? Mas também temos a biologia evolutiva, que nada mais é do que uma ciência dentro da biologia que vai estudar como que os seres vivos foram se modificando ao longo do tempo. Nada mais é do que a evolução. E aí, classicamente, o que a gente estuda dentro da evolução? A teoria darwiniana, a teoria lamarckiana, a teoria neodarwinista e por aí vai. Nós também temos aqui a bioquímica, que nada mais é do que entender a lógica molecular associada à vida. Então, dentro da bioquímica, a gente consegue compreender, por exemplo, qual que é a função da água, dos carboidratos, das gorduras, dos ácidos nucleicos, no caso DNA ou RNA, das proteínas e etc. Como também a gente consegue estudar o metabolismo propriamente dito. Lembram-se que eu falei que o metabolismo é aquele conjunto de várias reações químicas que acontecem no organismo? A gente consegue estudar
a partir da biologia, em específico aqui dentro da bioquímica, como que acontecem essas reações. Então a gente consegue, por exemplo, ver como que a glicose é utilizada para produzir energia dentro de um organismo. Beleza? Mas ainda nós temos a sistemática, que nada mais é do que uma área dentro da biologia que procura fazer a classificação de seres vivos de acordo com algumas características. Então, dentro da sistemática, por exemplo, a gente consegue classificar os seres vivos como bactérias, fungos, plantas, animais e por aí vai. Beleza? Nós também temos a fisiologia. A fisiologia nada mais é do que o estudo das funções vitais de um organismo. Então, classicamente, a gente estuda com mais ênfase no exame vestibular, no ensino médio, as funções fisiológicas do ser humano. Então, a gente vai, por exemplo, estudar sistema digestório, circulatório, respiratório, sistema nervoso, endócrino. Estudando, por exemplo, a reprodução e por aí vai. Beleza? Nós temos a biologia animal, que basicamente é o estudo dos animais. Então, classicamente, a gente subdivide os animais como invertebrados e os cordados, ou também chamado aí de animais vertebrados. Beleza? Então, a gente vai estudar, por exemplo, aqui, quem são as esponjas, quem são os quinidários, os plateumintos, nematóides, molúsculos, quem são os peixes, os répteis e por aí vai. Nós também temos a biologia vegetal, também comumente conhecida como botânica. A botânica ela vai estudar, em essência, as plantas. Então, o que a gente estuda dentro da biologia vegetal? Por exemplo, como que as plantas são agrupadas em grupos. Então, nós temos as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Além disso, a gente estuda como que a planta funciona, quais são os tipos de tecidos, quais são as estruturas de uma planta. Tudo isso é estudado na biologia vegetal ou também chamada de botânica. Nós temos ainda a embriologia. A embriologia nada mais é do que o estudo do desenvolvimento embrionário, ou seja, o estudo daquele processo que é oriundo da fecundação, ou seja, do encontro do espermatozoide com o ovócito 2, tem-se aí a formação do zigoto. O zigoto, ou também chamado de célula-ovo, passa por diversas multiplicações, divisões celulares, para formar um embrião. E o embrião ele vai passar por vários estágios de desenvolvimento. A embriologia ela procura entender como que acontecem esses processos e quais são as implicações desse processo. Beleza? Nós temos ainda a genética. A genética, basicamente, ela estuda o fenômeno da hereditariedade, ou seja, como que as características genéticas passam de pai para filho ao longo das gerações, como que, por exemplo, os genes, ou seja, os pedaços lá de DNA responsáveis por uma determinada informação, conseguem interagir com o meio ambiente, como que isso é expresso, beleza? Nós também temos a ecologia, que é basicamente o estudo das interações dos seres vivos com o ambiente. Então, dentro da ecologia, a gente consegue ver as relações ecológicas, por exemplo, o que é predação, o que é competição, o que é mutualismo. A gente consegue estudar os biomas, conseguimos também compreender os fenômenos também de degradação do meio ambiente. Então, a gente estuda a poluição, eutrofização e etc. Mas, em essência, tudo isso que eu comentei aqui, simplificadamente, isso aqui é só a superfície, é justamente uma forma de estudar o quê? Os seres vivos em toda a sua diversidade. Então, todas essas áreas de conhecimento dentro da biologia, elas vão converger justamente para estudar os seres vivos em sua diversidade, como que eles interagem e etc. Beleza? Dito isso, a gente precisa entender de antemão que a biologia celular, como eu falei para vocês, é o estudo das células. E a gente precisa entender que dentro da biologia celular, o que a gente vai estudar? A gente estuda a célula, compreendendo o que é a célula, qual que é a sua forma, qual que é a sua função e quais são as relações que as células possuem com o que a gente denomina como vida ou como ser um ser vivo. Beleza? Então, sem muitas delongas, a gente precisa entender que a biologia celular nada mais é do que o estudo das células. E as células podem ser definidas como a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Você vai falar, meu Deus do céu, professor, o que é uma unidade
morfofisiológica. Quando a gente fala de unidade morfofisiológica, é uma coisa que vai ter uma forma e uma função. Então, independentemente de ser uma bactéria ou um ser humano, vai possuir células. E essas células vão apresentar formas e funções definidas. Beleza? O estudo da biologia celular, ela se inicia-se com esse cara aqui chamado Robert Hooke. Ele é um holandês e através desse microscópio aqui, que a gente chama de microscópio óptico, ele começou a observar cortiça de plantas. Então o que é uma cortiça? Nada mais é do que aquela parte morta do casco do caule de plantas. E aí, quando ele observou lá no microscópio, ele viu isso aqui, velho. E aí ele falou, parece pequenas celinhas, né? Então o estudo da biologia celular começa com esse cara. Eu não vou ficar falando muito de histórico da biologia celular, porque pro exame vestibular não existe a necessidade de vocês saberem como que se deu todo o desenvolvimento. O mais importante é que você saiba que a biologia celular é justamente a área de conhecimento que estuda as células. Dito isso, nós temos ainda dois cientistas aqui, o Matthias Schindler e o Theodor Schwann. Esses dois caras, eles propuseram o seguinte, todos os seres vivos, nesse caso aqui, células animais e vegetais, são constituídos de células. Eles comprovaram por A mais B que se é um animal ou um vegetal, independentemente de ser um ou outro, ambos vão possuir células, beleza? Não menos importante, eu tenho que trazer para vocês um conceito extremamente fucking importante para o vestibular, que é a teoria celular. A teoria celular, ela nos traz três pressupostos extremamente importantes. Primeiro é que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, e a gente vai entender daqui a pouco o porquê, são constituídos por células. E essas células elas sempre vão ser originadas de uma pré-existente. Ou seja, eu preciso, por exemplo, vamos pegar aqui o Pikachu, que a célula do Pikachu origine uma outra célula. Então, obrigatoriamente, eu preciso de uma célula pré-existente para formar outra. E qualquer ser vivo, com exceção dos vírus, são constituídos por células. Check. Segunda informação. A célula é a unidade morfológica, ou seja, é a menor porção de matéria viva que se agrupa em outros semelhantes aí para constituir os tecidos. O que significa isso? Significa, pessoal, que quando a gente fala de uma célula, é uma unidade que vai ter uma forma e essas unidades semelhantes, elas conseguem se agrupar para formar estruturas que nós denominamos como tecidos. E o terceiro conceito importante da teoria celular é que uma célula é uma unidade fisiológica, ou seja, é uma unidade que tem uma função, ou seja, vai desempenhar alguma coisa, beleza? Portanto, eu quero que vocês entendam que se eu falo de um ser vivo, ele obrigatoriamente vai possuir célula ou mais de uma célula, beleza? Então, todo e qualquer ser vivo é constituído por células, e as células apresentam forma, função e são originadas de uma célula pré-existente. Dito isso, a gente precisa entender o porquê que os vírus não entram nessa classificação. Isso daqui é muito polêmico, tá? E vamos entender aí o que é um vírus propriamente dito. Os vírus, eles são formados aí por uma estrutura que a gente chama de capsídeo, e dentro do capsídeo nós temos um material genético, beleza? Só que em contrapartida, vírus não possuem células. Mas eles apresentam capacidade de se reproduzir e, consequentemente, eles apresentam capacidade de evoluírem. Eu coloquei aqui repetido, mas é evolução, tá? Ou seja, eles têm a capacidade de sofrerem processos mutacionais. Aí você vai falar, mas ele consegue se reproduzir, ele consegue evoluir. Mas ele não é um ser vivo? Não, porque o fato dele não ter célula implica obrigatoriamente que ele não possui metabolismo, ou seja, ele não tem aquelas reações de degradação ou construção aí dentro da sua estrutura, beleza? Então, vírus não possuem célula e, por consequência, não possuem metabolismo. E lembram-se que eu falei que para a gente falar que uma coisa é viva, ela precisa obrigatoriamente cumprir 3 pré-requisitos: possuírem metabolismo, precisam evoluir e precisam se reproduzir. Vírus só se reproduzem e evoluem, beleza? Portanto, um vírus não são seres vivos.
e, por consequência, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso aqui, em outras palavras, só por descargo de consciência. Quando a gente fala de um vírus, a gente precisa entender que é um organismo que obrigatoriamente vai parasitar uma célula. Então ele precisa estar dentro de uma célula para que ele consiga se reproduzir e, por consequência, gerar novas partículas virais. Beleza? As células apresentam diversidade de formas, tá? Então nós temos aqui, ó, isso aqui é um óvulo, isso aqui é uma célula poliédrica, por exemplo, presente ali no intestino. Nós temos a hemácia, célula vegetal, células musculares, neurônios. E vejam que tem uma diversidade de várias formas, né? E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas por que você trouxe essa questão da diversidade de formas das células? Porque a gente precisa entender que a forma precede a função. Ou seja, a função desempenhada por uma célula está obrigatoriamente, intrinsecamente ligada à sua morfologia, beleza? A morfologia, ela vem antes da função propriamente dita de uma célula, beleza? Não menos importante, um detalhe que não pode passar desapercebido para vocês é a questão do volume celular. E aqui nós temos duas leis importantes, a lei de Driesch e a lei de Spence. A lei de Driesch nos traz a lei do volume constante. O que é essa bendita lei de Driesch? Fala que o volume celular de uma célula, ou seja, a forma dela, o volume mesmo, é uma coisa constante. Em outras palavras, independentemente do momento, do estágio de vida de uma célula, ela vai apresentar o mesmo volume, independentemente do tamanho do indivíduo. Ou seja, independente de ser um indivíduo mais alto ou mais baixo, eu preciso que vocês entendam que as células elas vão apresentar o mesmo volume, beleza? E isso, claro, dentro de indivíduos de uma mesma espécie. Tranquilo? O que foge a essa exceção aí seriam as células musculares estriadas e os neurônios. E a lei de Spence ela nos traz o seguinte, ó. A superfície de uma célula varia de acordo com o quadrado da sua dimensão linear e o volume com o seu cubo. O que significa isso aqui, ó? Observa essa célula aqui e esse outro conjunto aqui. Se eu aumento 2 vezes, 4 vezes ou 8 vezes, eu preciso que vocês entendam que o volume ele varia no seu cubo, tá? E a superfície varia aqui em aspectos de quadrado, beleza? Tranquilo? E aí, o que você precisa fazer agora para sedimentar o conhecimento dessa aula? Primeira coisa que eu recomendo, exercícios. Peguem exercícios da internet, peguem exercícios de livro didático e façam. Sistematizem isso aqui. Bota a cuca para funcionar. Por quê? Essa videoaula vai te salvar, vai falar, nossa, vai te transformar no Einstein? Claro que não. Primeiro porque eu estou fazendo um breve resumo aqui, eu não estou nem entrando em minúcias. Mas é importante você exercitar. Anote. Pegue um caderno, anote, tá? Coloque cores diferentes, anote, desenhe, sistematize o seu conhecimento. Simule vestibulares, ou seja, pegue provas da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, da Unifesp, da UERJ, do Enem, etc. E refaça, simule como que isso daí vai ser cobrado. E revise, beleza? É isso. Se você tiver gostado da videoaula, novamente, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, me ajude. Beleza? Um super beijo e até as próximas videoaulas da nossa playlist de Biologia Celular para o Enem e FUVEST. Fui!